Chevrolet Spin chega à linha 2019 trazendo novidades importantes, sobretudo na parte estética. Eu convido você a conhecer mais detalhes sobre ela comigo aqui no vídeo de hoje. A principal novidade mesmo aqui do Spin 2019 vai para a parte dianteira, por isso eu gostaria de começar a nossa volta externa aqui por essa parte do carro, porque todo o conjunto dianteiro aqui do Spin 2019 é novo. O capô, começando aqui por essa peça, ela é totalmente nova e ela está, segundo a GM aqui destaca, um pouquinho mais inclinada em relação a Spin anterior, aí até a linha 2018. Aqui na parte dianteira a gente tem uma grade frontal completamente nova. Aqui na opção aventureira, na Active 7, que a gente está avaliando aqui no vídeo de hoje, no teste lá no Auto, ela tem a grade, ela é escurecida. Essa tonalidade Dark Chrome, como a GM pontua, como a GM chama, né, esse tipo de finalização. Na versão LTZ, por exemplo, ela é cromada. A gente tem aqui também o farol, uma peça importante para esse novo visual aqui do Spin, uma peça mais afilada, né? Então trouxe aí mais modernidade, mais sofisticação, mais esportividade até aqui para a minivan. A gente tem aqui o para-choque, é novo, até aqui para a versão aventureira. Uma peça aqui bem mais robusta, como vocês podem conferir aqui ao redor. Aqui também do farol de neblina a gente tem formas aqui bem destacadas. Na parte inferior aqui com uma espécie de skid plate, aqui como vocês podem conferir logo abaixo da placa. Então na parte frontal, aqui na dianteira, o Spin melhorou muito. Vou mostrar para vocês aqui o perfil do capô, que a GM aqui anuncia aí o fato dele estar um pouquinho mais inclinado, agora na linha 2019. Aqui no perfil, as principais mudanças, começaria destacando aqui a roda de liga leve, aro 16, aqui na versão Active, uma roda muito bonita, mescla aí uma finalização escovada com uma parte central em cinza, e o pneu de uso misto, como vocês podem conferir aqui na imagem. Uma tentativa aí de realçar ainda mais o apelo aqui dessa versão, que chama aí, busca um consumidor mais que gosta aí dos carros aventureiros, né, como a gente chama. Aqui o paralama, ele também é novo, agora tem o repetidor aqui da luz de direção, vocês conferem aqui no centro da tela. No perfil aqui, mostrando aqui a parte traseira, a gente tem o rack aqui na versão Active. Parte inferior aqui também tem mais apliques aí para realçar a robustez aqui do modelo. E por fim, chegando aqui a parte traseira, a gente tem novas lanternas. As lanternas agora são mais horizontais, como vocês podem conferir, formando aí um conjunto bem mais harmonioso e agradável. A tampa do porta-malas também é completamente nova. A GM investiu bem aqui nesse facelift do Spin. Ela simula aqui, gostaria de mostrar mais esse detalhe para vocês, simula como se fosse um aerofólio aqui, um discreto aerofólio integrado na tampa. Então essas mudanças visuais aqui caíram muito bem no Spin, eram mais do que necessárias aqui para o modelo. Mostrando agora um ponto muito importante em um carro familiar, que é o porta-malas. Aqui no Spin Active 7, como o nome indica, a gente pode transportar até 7 pessoas, então a gente tem a terceira fileira de assentos aqui. Eu deixei ela recolhida para mostrar para vocês que com os bancos nessa posição, ela permite acomodar um pouquinho mais de 530 litros aqui no porta-malas, um volume muito bom. Se você armar e utilizar os 7 bancos, ainda sobra pouco mais de 160 litros, então é uma capacidade aceitável, dá para você colocar algumas mochilas aí atrás aqui da terceira fileira.
É uma versatilidade interessante, porque hoje praticamente você não encontra um carro automático 7 lugares por menos de R$100 mil, a não ser que você parta aqui para a Chevrolet Spin. Aqui no banco traseiro a gente tem uma novidade bem importante para o Spin, que é a possibilidade do ajuste longitudinal aqui da segunda fileira de assentos, né? Para mostrar para vocês, eu deixei o banco ali no canto, eu trouxe ele aqui o mais para frente possível, e esse banco aqui mais próximo aqui do vídeo, aqui no lado esquerdo do carro, está na posição mais recuada possível. Então com isso você consegue ou priorizar o espaço aqui para as pernas dos passageiros, né, como vocês podem conferir, espaço aqui no Spin que é muito bom, ou se você avançar com o banco, você libera mais espaço aqui no porta-malas. Então é um recurso que parece simples, mas ajuda muito na versatilidade aqui no carro. O Spin, que acomoda aqui 5 pessoas com tranquilidade, como convém aí a um carro de proposta familiar, como é o caso. Aqui na parte interna, as novidades do Spin 2019 são mais pontuais. Eu começaria destacando aqui o novo cluster, né, ou painel de instrumentos, aí como você preferir. É uma peça que remete ao tracker, então você tem um visual bem limpo aqui, tem na parte direita, como vocês conferem ali na parte digital, exibe as informações do computador de bordo, permite controlar algumas funções do carro. A minha única observação vai para a visualização aqui, principalmente do velocímetro. Eu acho que ele poderia adotar um formato um pouquinho mais convencional, já que fica um pouquinho complicado você enxergar algumas velocidades mais baixas, por exemplo, no caso ali do 40, 50 km por hora. Mas, enfim, é uma questão de costume aqui. Com o tempo você acaba se adequando aí ao modelo. O volante aqui a gente tem o revestimento de couro, com uma costura aqui, usando uma linha aqui verde. Sempre bem-vindo, né, o revestimento de couro aqui para o volante. Melhora aí a sensação tátil quando você está conduzindo o veículo. Ponto positivo aqui do modelo vai para a central multimídia. A gente tem uma unidade aqui compatível com o Apple CarPlay, o Android Auto, então fica fácil você espelhar o seu smartphone aqui na central e comandar, usar aí o seu aplicativo de navegação favorito, ouvir músicas, aí também sua música preferida, pelo seu aplicativo aí que você tem mais afinidade. Então é bem interessante, é um item hoje quase que obrigatório. A gente tem aqui mostrando para vocês o detalhe, o OnStar, que pode ser acionado por essas teclas aqui embaixo do retrovisor. A gente tem a tecla central aqui que aciona o sistema aí de telemática. A gente tem cromado aqui em volta da saída de ar, saídas aqui também que foram levemente atualizadas. Painel de porta com uma aplicação de tecido aqui em volta da maçaneta, como vocês podem conferir. O revestimento dos bancos, a gente tem um bom tecido, aqui com a logomarca da versão, as costuras aqui também seguindo o que a gente nota no volante. Muita gente deseja o couro, né? Talvez aí você possa colocar como um acessório. O espaço interno é muito bom, a sensação de espaço interno aqui no Spin segue um grande atributo do modelo. Um ponto forte aqui de um carro familiar. O acabamento é bem montado, não traz muitos luxos aí, né, não é muito sofisticado, mas é bem montado, é bem executado. Mas se melhorou muito no design, na parte estética. Tem um ponto que o Spin precisa muito evoluir e infelizmente não foi contemplado aí nesse facelift. Também é algo muito profundo, algo aí que a gente pode esperar para uma eventual nova geração do Spin. A gente está falando no caso do conjunto mecânico. A gente tem aqui um velho conhecido, um motor 1.8, aí com o seu
cabeçote de 2 válvulas por cilindro. A GM trabalhou muito esse motor já em outros modelos aí da gama, né, no Cobalt, por exemplo, busca sempre aperfeiçoar aqui esse propulsor. Aqui no caso do Spin, ela declara que realizou alguns ajustes aí entre o motor e o câmbio para que eles operassem de uma forma mais suave, mas fato é que já passou da hora aqui desse propulsor se aposentar. A gente tem à disposição aqui 111 cavalos de potência com etanol, um pouco mais aí de 17 kg de torque. Você tem motores hoje em dia com deslocamento bem menor. A gente pode falar aí, por exemplo, do 1.0 TSI, no caso do Virtus e do Polo, que entregam aí bem mais força, né? Então a gente nota aí como esse motor já está um tempinho aí parado no tempo, né? Aqui o volante, como que isso se traduz, né? A gente nota que falta um pouquinho de vigor aqui nas respostas do Spin, né? De fato, se a gente olhar aí na ficha técnica, por exemplo, a gente vê um 0 a 100 acima de 11 segundos. Então, para um carro ter um comportamento um pouco mais aceitável para o dia a dia, a gente pode usar esse termo. É ideal que a aceleração de 0 a 100 fique aí na casa dos 10 segundos, um pouquinho menos que isso. Você tem um carro com respostas dinâmicas mais interessantes. Para o uso familiar, é claro que a gente deseja encontrar muito mais conforto do que esportividade. Um carro como Spin, ele atende, mas é claro que você não vai ter um consumo. Por exemplo, você vai ter um consumo um pouquinho alto a bordo aqui do modelo. Então, são pontos em que um motor mais evoluído atenderia bem mais aqui o modelo. Mesmo carregado, motor 1.8 aqui dá conta do recado. Isso tranquilamente você consegue viajar aí com sua família ou com 7 pessoas a bordo sem problema. Mas claro que o consumo vai aumentar bem nesse cenário, né? Então você tem o câmbio aqui com 6 marchas. De fato, como a GM destacou, a gente nota que o câmbio ele opera de uma forma mais suave aqui no Spin 2019. Ele tem uma calibração bem focada aí para a economia de combustível. A gente nota que ele troca as marchas com mais rapidez, né, com maior frequência, melhor dizendo. Então, buscando sempre deixar o motor aí trabalhando com giros mais baixos, o que privilegia o consumo, ajuda na redução aí do uso de combustível. A gente tem também a direção com assistência elétrica, esse é outro ganho aí buscando eficiência. Direção com uma calibração aqui bem interessante, condizente aqui com a proposta do Spin. As respostas não são muito rápidas, mas também não é aquela direção anestesiada. É claro que um carro aqui com o porte do Spin, a proposta familiar, é um carro que tem que ter reações aí mais neutras, mais controladas, né? Então isso a direção proporciona bem. A suspensão também recebeu aprimoramentos leves. Ela lida bem aqui com as rodas de liga leve aro 16. A gente tem também o pneu aqui de uso misto, como eu já destaquei. No conjunto, o Spin aqui, ele agrada. Falta mesmo a questão de um motor mais moderno, um motor mais recente, mas é o que a GM consegue trazer aqui para o modelo, para ele ficar nessa faixa de preço. Também é o que ela dispõe aqui no momento. A gente sabe que a GM trabalha aí para desenvolver uma nova gama de carros compactos aqui no Brasil. Ela vai ter um motor turbo com menor deslocamento, isso aí a gente falando do médio prazo, né? Um propulsor que vai figurar nas novas gerações do Onix, do Prisma. Então ela já trabalha nisso. Por enquanto, o que a gente tem aqui é esse motor 1.8 Flex aqui no Spin. É o único ponto fraco no modelo. No resto, dentro da sua proposta, ele está bem equilibrado, ele agrada. Bom, amigos, como é comum, chegou a hora aqui de encerrarmos o vídeo de hoje, a gente fazer uma análise aqui do posicionamento do Chevrolet Spin hoje dentro do mercado, dentro aí do segmento.
Bom, análise até que vai por uma linha excludente, eu poderia dizer assim. Hoje, como eu já mencionei em outro trecho aqui do vídeo, você não encontra um carro 7 lugares com câmbio automático por menos de R$100.000. Então, se você tem uma família muito grande ou você trabalha aí com transporte, necessita de um carro com esse nível aí de versatilidade para esse tipo de aplicação, não vai ter para onde ir. Você vai ter que acabar optando pelo Spin. Não tem muita escapatória, a não ser que você tenha aí R$130.000 para partir para um Lifan X80, R$150.000 para partir para um Volkswagen Tiguan Space, por exemplo, carros aí, no caso do Volkswagen, uma excelente pedida, mas tem um preço bem superior, já está em um outro patamar. Bom, acho que o Spin, ele não é um carro, vamos dizer assim, um carro ideal. Eu acho que ainda tem pontos que esse carro precisa melhorar, principalmente no conjunto mecânico, né? Falta um motor aí mais eficiente para esse modelo. No design ele melhorou muito, que era um ponto muito questionável, né, aqui do modelo, mas a GM fez um bom trabalho, resolveu essa questão aqui no carro, ele ficou muito mais agradável aí de olhar, ficou um carro até mais sofisticado, né, a gente pode dizer assim, exagerando um pouco aí no termo, né, mas é isso aí. Hoje acho que assim, falta concorrência para o Spin. A gente tem, por exemplo, um carro que seria um concorrente direto, pode ser a Jaque J6, só que a minivan a chinesa só é importada ao Brasil com câmbio manual. A gente sabe que hoje nessa faixa de R$70.000 para cima, o cliente deseja o câmbio automático, né? Você tem aí também o Fiat Doblò, por exemplo, mas ele custa quase R$90.000, também só é oferecido com câmbio manual e é um preço muito caro para a multivan da Fiat, né? Então eu acho que assim, se você tem família, mas não precisa aí dos 7 lugares, não tem essa necessidade, talvez você pode considerar aí até um sedã compacto, por exemplo, Volkswagen Virtus, que atende muito bem, ou migrar aí mesmo para um SUV compacto, né, que está aí no topo da preferência dos consumidores. Mas se você tem um orçamento mais restrito e precisa de um carro 7 lugares, aí não tem jeito. O Chevrolet Spin é a única opção. Ponto positivo que ele melhorou no design, então isso colabora bastante aqui para o modelo, faz muito bem aqui para o carro, mas ele não é a opção que sobra aí se você tem essa necessidade das 3 fileiras de assentos. Aí não vai ter jeito, você vai ter que optar aqui pelo carro da Chevrolet, que segue ainda aí com um conjunto honesto aí dentro do preço, considerando o preço e também a idade aqui do projeto, né? Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado você a conhecer mais detalhes aqui do Spin 2019. Convido você também a assistir os outros vídeos do canal e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.